Assunto bom para uma sexta-feira, pré-férias. Adorei a trilha. Amo essa música, realmente, né? Em viagem é tudo que a gente fala, sem preocupações, só alegria mesmo, vamos ser felizes e o melhor, né? Com uma viagem redondinha, livre de problemas, bem planejadinha, porque aí sim você não vai se preocupar, só vai ser feliz. Vamos falar com a Sabrina Bull? Ela é youtuber e blogger de viagens. Bem-vinda! Tudo bom, linda? Obrigado. Olha, assunto bom de falar, né? A gente que agradece. Todo mundo gosta. Eu costumo dizer que viajar é muito bom, mas planejar também é muito gostoso. Muito. Falar sobre a viagem, conversar sobre isso, trazer a família para discutir o que gostaria de fazer. Exatamente. Tudo começa aí, né, Sabrina? Tudo começa aí. Eu acredito muito no envolvimento, principalmente das crianças. Então, hoje em dia, eu tenho 2 filhos, um tem 12, outro tem 10, eles participam da escolha, do planejamento, da arrumação da mala. Ai, que bacana. Então, eu tento envolver eles o máximo possível e, inclusive, dando dicas do que eles vão encontrar no lugar. Se tem uma cultura religiosa diferente, o que eles vão encontrar para não ser um susto ou um choque, para eles aprenderem também. Interessante que os seus já têm a noção, né, necessária para esse momento poder dar o pitaco e tudo mais, né? Eu ainda não tô nessa fase, Mas né? Mas você chega lá. 5 anos, 6 anos, ainda você fala, onde vocês querem ir, filho? Vamos passar o final de semana lá na Disney. Não tem a menor noção de distância, né? É verdade. Mas esse envolvimento é muito legal, até porque a gente começa a entender melhor as preferências de cada um. Exatamente. Para que não fique um contemplado com aquelas férias bacanas que gostaria de curtir e o outro frustrado, né, Sabrina? Exatamente, isso é muito interessante e faz parte do crescimento pessoal deles, né? Então, não só viajar dentro do Brasil como para fora, eles vão aprendendo uma riqueza, e a gente né? vai formando as crianças fora a convivência com os pais full time durante uma viagem, né? Isso une demais a família, isso né? É muito Viajar importante. É rico demais, né? Não só a cultura, o conhecimento de novos lugares, né? Até quando vai para fora do país, a coisa das outras línguas, isso tudo é muito legal para eles. Mas o que fica desse entrosamento da família durante a viagem é maravilhoso. Né? Porque daí tem toda aquela interação, os passeios, você faz tudo junto, você dorme, acorda junto, faz todas as refeições, coisa que no dia a dia é impossível, né? É bom demais, gente, vamos viajar. Mas aí muita gente em casa vai falar assim, poxa, eu até gostaria, mas tá curto, tá difícil esse ano, não vou conseguir viajar não. Por isso que a gente chamou a Sabrina aqui, que entende muito do assunto, e ela vai dar dicas econômicas, porque existem vários roteiros, até pertinho aqui de São Paulo, que a gente consegue ficar, de repente, um período mais curto, escolher um destino bem mais barato, ou fazer até aquele destino que é considerado mais caro, de uma forma mais econômica, né? Exatamente. Tem vários destinos aqui próximos de São Paulo e para todos os gostos. Então tem aquele, por exemplo, Águas de Lindóia, que a pessoa vai para descansar, relaxar, entrar nas águas termais. Ai, que tem delícia. Brotas, por exemplo, que você vai para fazer esportes radicais. Então você consegue ir fazer rafting, fazer caminhada. É mais radical. Sim. Então você tem muita alternativa aqui próximo de São Paulo que você consegue ser criativo, se divertir por um preço muito mais econômico. A gente está vendo umas imagens justamente de Brotas, que foi o que você comentou agora. Que, aliás, gente, você que tem uma família aí de aventureiros, é tudo de bom. É muito legal. Porque tem muita coisa para você explorar mesmo esse lado radical, aventureiro de todos, dos pequenos, dos grandes. O meu filhinho fez um rafting com a gente, um mini rafting, ele tinha 3 aninhos e ele curtiu muito. Exatamente. Eu acho assim... Tem só ter os cuidados de segurança, né, que é muito importante. As empresas têm, né? Todas as empresas têm. E a criança conseguir se segurar, né? Então, assim, é muito interessante, a criança tem um contato com a natureza, eu acho que vale a pena. E Brotas, muitas são as atrações, né? A própria geografia da cidade, né? Os recursos naturais que a cidade tem. Exatamente. Permite que a gente explore, né? Exatamente. A natureza. A gente consegue fazer vários tipos de passeio, então, de cavalo, ter contato com bicho, com natureza. Então, eu acho que isso é muito legal e muito interessante e fica pertinho de São Paulo. E as pessoas podem escolher, no caso de Brotas, tanto ficar na cidade, tem umas pousadinhas bem bacaninhas, charmosinhas. Aliás, a cidade, gente, quando eu conheci Brotas, eu fiquei com vontade de morar lá. Parece que a cidade parou no tempo, assim, né? Super charmosa, graça, casinhas. Tem várias opções, pouquíssimos prédios, quase não tem prédio, né? Aquela cidade plana, gostosa. Exatamente. E também tem as opções dos hotéis fazenda, que são muito bons, né? Exatamente. E além disso, tem acampamento também. Tem acampamento em Brotas. Tem para férias, se quiser mandar a criançada? Se quiser mandar a criança e ficar lá 3 dias,
dias, 4 dias, 5 dias para as crianças maiorzinhas, que também é uma alternativa para os pais que não têm férias, né? Então é bem legal. Ou para os pais que querem mandar as crianças fazer alguma coisa para poder fazer uma viagem romântica de repente. Exatamente. Então tem para todos os bolsos e todos os gostos. Que bacana. Vamos falar um pouquinho de Águas de Lindóia também, que eu confesso particularmente conheço muito pouco. Seria uma viagem mais para descanso, mais para relax? Como é que é? Porque é um lugar de águas termais, né? Então você tem aquela história do relaxamento com um mix de água quente, os spas, as massagens. Então, assim, são muitas piscinas na maioria dos hotéis, então o foco é o descanso mesmo e aquela água termal. É recarregar as energias. Exatamente. Então tem aquele destino que você tem mais atividade, tem aquele destino que é mais para relaxar e tem os hotéis também com estrutura para você levar as crianças, com monitores, enfim. Então você tem todas as alternativas também e para todos os bolsos. E Águas de Lindóia é muito interessante também, que tem muito encontro de carro antigo. É verdade. Para quem gosta dessa coisa saudosista, né? Isso, é muito legal. Eles fazem muitos eventos durante o ano. Então é bacana até acompanhar, porque é um destino que é pertinho de São Paulo. E você consegue um final de semana ou um pouquinho mais, depende do tempo que você tiver disponível. Tá certo, muito bom. Bom, falando ainda aqui no estado de São Paulo, vamos falar de praia? Vamos. Ai, gente, praia é tudo de bom, né? Eu particularmente amo praia. Nossa, não tem como não amar, né? Verão e praia, tipo, é tudo uma coisa só, né? Exatamente. E vou falar de Ilhabela, então, que é um destino que muita gente pensa que é caro, né? Então, e de fato pode ser muito caro, dependendo do lugar que a gente escolher, né? Exatamente. Você tem aqueles hotéis que são mais trendy, né? Mais da moda. Sim. E que são mais caros, porque tem os famosos beach clubs, de charme, né? Tem um monte de coisa. Você tem um monte de coisa. E você tem também o hostel, que é uma opção mais barata. Você tem pousadas, você pode alugar casa. E lá o legal é que assim, a praia urbana é bacana, mas a praia aquela que você demora um pouco mais para descobrir, para chegar, é incrível. Então é um destino que é perto e que você consegue encontrar a natureza ainda intacta. Você tem que explorar mesmo a ilha, tem né? Tem que explorar a ilha, essa, exatamente. Nas praias mais distantes. Exatamente. Ou então, se você quiser só relaxar, você fica nas praias urbanas que são lindas também. Você daria a dica da gente ir de carro para Ilhabela ou tem outras formas de chegar, se eu quiser ir de ônibus, por exemplo, mas eu vou precisar alugar um carro lá, caso eu tenha outras formas de chegar, justamente por causa desse circuito que tem que ser feito nas praias? Então, na verdade, para fazer o circuito das praias, a minha recomendação, minha sugestão é que você contrate as empresas que são especializadas, porque muitas vezes você pega a trilha. Então você não consegue. Isso, então. Você não consegue chegar em algumas praias se não for uma pessoa que realmente entenda os caminhos e saiba como fazer, enfim. Tem alguma praia que precisa de 4x4 para chegar? Tem praia que precisa de 4x4. Então, não necessariamente, ou melhor, a minha recomendação é que você não vá com o seu carro para não atolar, não ter perrengue, sabe aquela coisa? Então, nessa hora é legal ter uma estrutura. Agora, o trajeto daqui para lá, você pode sim ir de carro, você pode também ir de ônibus, se você quiser, mas a sugestão nessa época de alta temporada, principalmente, é agendar a balsa e comprar com antecedência. Ah, boa dica, porque eu sei que as filas ali são terríveis, né? Então você compra com horário marcado, você chega na fila e a fila é diferente, para quem comprou com antecedência e para quem não comprou. E chega antecipadamente para a balsa com hora marcada, porque a chance de você pegar algum perrengue na estrada e não chegar no horário, então é bom se programar para chegar com antecedência para não ter nenhum tipo de problema. Porque a tolerância é muito pequena. Que então, para ir para Ilhabela é a Tamoios, não é? É a Tamoios. Você demora aí... obra. Exatamente. Não está pronta ainda, aliás, e se tem um carro quebrado no meio do caminho, né? Algum acidente que a gente nunca espera, você pode pegar um pouco mais de trânsito, então... fica a dica, comprar a balsa com antecedência, mas sair com antecedência de São Paulo também, para chegar antes do horário. E a gente compra através do site? Compra através do site. Tá, legal, gente, que dica boa que você deu. E olha, passeios lá com certeza não faltam, né? Até para mergulho. Tem muita coisa. Se a pessoa quiser se aventurar na água, na terra. Mergulho submarino com cilindro, só o snorkel. Então, e nessa época do ano, a cor da água é incrível, né? Porque o sol bate, fica aquele verde esmeralda que fica lindo. Ilhabela realmente não ganhou esse nome à toa, né? Exatamente, exatamente. Vale a pena. E ainda tem cachoeira, né? Tem cachoeira, exatamente. Então, esses destinos, assim, a pessoa tem que explorar. Então, facilmente você consegue ficar uma semana e ainda ter coisa para fazer. Então, são destinos bem bacanas para conhecer, com certeza. Ai, vale a pena, gente. Ilhabela, se de repente não der para ir esse ano, mas é o seu sonho, não tire ele da lista não, viu? Porque dá para fazer de um jeito bem interessante e não muito caro, tá? Exatamente. Agora, vamos falar de um item que eu
nossa, particularmente sou muito fã, faz muito tempo que eu não faço, que são os cruzeiros. Gente, cruzeiro é tudo de bom, né? É só a gente imaginar... entra e não tem que se preocupar. Exatamente. Tá tudo ali para você curtir, é piscina. Enfim, se a gente começar a falar das atrações que um navio possui, a gente vai ficar aqui o programa inteiro dissertando sobre e não vai terminar. É verdade. Porque é um universo ali dentro. É um mega resort flutuante. Exatamente. Né? Com toda a estrutura, uma comilança. Se prepare para ganhar pelo menos uns 2 quilinhos no final da semana, porque pelo menos. Comida 24 horas, não é? Pelo menos, exatamente. E agora, na costa brasileira, os navios chegaram, agora final de novembro, começo de dezembro. Inclusive, o maior navio do mundo está atracado aqui, fazendo roteiros. E as pessoas pensam, ai, cruzeiro, é de luxo, muito caro. Já foi, né? Na verdade, hoje em dia não mais, porque a oferta é muito grande. Já teve muito glamour. E você tem muitas opções de cabine interna, cabine externa com varanda, suíte. Então, você tem várias opções para todos os bolsos dentro do mesmo produto. Tem promoção para filho de graça, dependendo da cabine. Tem e o pagamento em 10 vezes, 12 vezes. Então, é muita oferta. E ainda tem muito lugar. Porque como tem muitos navios, a oferta é muito grande. Eu não sei exatamente quanto, mas eu vi uma reportagem dizendo que a oferta de suítes, né, de navios chegando na costa brasileira esse ano, estava, sei lá quantos % maior, mas é um número realmente expressivo. Isso mostra que o brasileiro tomou gosto pelos cruzeiros. Exatamente. Né? Tem gente que já fez vários e continua fazendo, porque eu considero uma forma muito gostosa, confortável de viajar, e ao mesmo tempo você conhece lugares diferentes, porque dependendo do roteiro que você escolher, tem muitas paradas, né, em cidades diferentes, estados, até países diferentes, e você não precisa ficar fazendo mala. E nem tirando a mala. Exatamente, tirando a mala, colocando a mala. Para quem viaja com criança um pouco maiorzinha, é uma super opção. Inclusive, os cruzeiros hoje em dia têm Kids Club, que antigamente não tinham. E para quem é mais experiente, né? Não mais velho. O pessoal da terceira idade ama fazer cruzeiro. Ama fazer cruzeiro. Por quê? Porque eles não precisam descer nas paradas. Eles podem ficar e tem aula de dança, tem jogo, tem torneio de ping-pong. Então tem muita atração dentro de um cruzeiro. Diversão que não falta. Exatamente. E como você falou, do bebê até o vovô. Exatamente. Né? Pra galera... moçada, tem balada, enfim. Tem tudo. Tem tudo. E aqui no Brasil é sempre mais alegre, né? Então as baladas vão até mais tarde, então diferente de ir no exterior. E o interessante é que você consegue decidir o roteiro, obviamente, os lugares que você quer conhecer e o tempo de permanência no navio também. Tem até mini cruzeiro de 3 dias, caso a pessoa queira conhecer algum navio, mas não dispõe de muito recurso. E que inclusive fazem, por exemplo, Santos Ilhabela, que fazem mais curtinhos os trechos para a pessoa ter a primeira experiência antes de fazer um cruzeiro mais longo. Então, tem essa opção também que é bem interessante. Posso te falar? Se escolher um roteiro pequenininho, se prepare já para planejar o próximo, porque uma vez que a gente faz um cruzeiro, a gente se apaixona e não quer nunca mais parar de fazer, né? É verdade, é isso mesmo. É muito bom, gente, vale a pena. Agora, vamos falar um pouquinho de roteiros internacionais, que aí a gente pode também até incluir a questão dos cruzeiros dentro, né? Sim. Falando principalmente Buenos Aires, né? Exatamente. Tem uns cruzeiros que vão até lá, Uruguai, dá uma voltinha ali embaixo e depois voltam para o Brasil. Mas vamos falar da Argentina, porque Buenos Aires é um roteiro que tá barato pra gente até, né? Então, na verdade, como é mais perto, é um destino que muitas vezes você chegar em Buenos Aires é mais perto do que você chegar em Manaus, né? Sim. Então, saindo de São Paulo. Então, tem muitas alternativas, tem a oferta de voos é gigantesca, a quantidade de hotéis e de tipos de hospedagem variados também é gigante. Então, tem sim para todos os bolsos e para todos os gostos. É um destino gastronômico, né? Cultural e que você consegue aproveitar tudo um pouco parecendo que você está na Europa, né? É verdade, né? Buenos Aires tem essa carinha de Europa, né? Na arquitetura, na conservação, né? E na parte cultural mesmo. Você assiste shows de tango na rua. Sim, é lindo. Você não necessariamente precisa pagar para ir um show de tango. Às vezes você está em Caminito, que é aquelas casinhas coloridinhas, e aí você encontra pessoas fazendo show na própria rua, né? Que é bem legal. Aliás, é interessante a gente falar sobre esses shows de tango, porque muitas vezes eles são até pegadinhas para turista, porque eles são extremamente caros, né? São caros, dependendo de onde você compra. Então tem que entender muito bem
qual é a sua expectativa? Porque tem aqueles shows com jantares que duram horas. Se você está com a sua família, você tem que entender se a família vai querer ficar ali 3 horas assistindo um show de tango. Assim como outros shows, por exemplo, em Barcelona de flamenco, em Lisboa de fado. Então você tem que entender se a sua família aguenta. Porque dá para encontrar facilmente um show de tango na rua. E de excelente qualidade. De excelente qualidade. Os dançarinos são lindos demais. Exatamente. Agora tem outras coisas que a gente não deve deixar de fazer quando está em Buenos Aires, né? Teatro Colón é maravilhoso, exatamente. Precisa conhecer, o Belisco, enfim, os monumentos. Caminhar ali em Porto Madeiro, que é a zona portuária, que foi toda reformada, né? Então você tem muita coisa. Para quem gosta de uma parrilha, né? Exatamente. Tem muito restaurante em Buenos Aires, assim, se você passar uma semana, você pode não repetir facilmente. E aí tem que tomar cuidado, lógico, com quanto você deixou de verba para os restaurantes, para você não acabar com o seu orçamento de viagem, né? Então, os restaurantes são mais caros? A gente eles não são mais caros, mas eu brinco que muitas vezes a pessoa na viagem relaxa um pouco mais e acaba abusando na bebida alcoólica, o que acaba com a verba da viagem. Verdade. Então é sempre bom deixar pré-definido antes de sair quanto você vai querer gastar de alimentação na viagem e ir controlando isso para não chegar aqui e ter um cartão de crédito estouradíssimo para pagar, né? Exatamente. Que acontece com muita gente, muita gente, exatamente. E coma muito doce de leite, é isso que eu posso dizer. Nossa, muito alfajor também, né? Aquilo é bom demais. Exatamente. Muito bom. Vamos falar um pouquinho do Chile? Sim. Que é um destino que eu particularmente gosto muito, já fui algumas vezes até, porque eu acho que Santiago é uma cidade apaixonante. Fiquei encantada com a organização, com a educação do chileno. Eles recebem a gente muito bem. Muito, né? Verdade. Dos lugares que eu fui, né, tive experiências ótimas. A cidade é limpa. A cidade é limpa, né? Linda. É verdade. Fica no meio das montanhas, então você está na cidade, você consegue ver a Cordilheira dos Andes, que é linda. Tem também essa parte cultural, que você consegue também imaginar que você está na Europa. Tem um quê de Europa, sim. Passou aí a torre mais alta que tem em Santiago, que é uma dos prédios mais altos que tem na América Latina, que é o Sky Costaneira. E você tem uma vista linda, inclusive da Cordilheira dos Andes, e sempre está nevado, né? Então é muito lindo. Não vou lembrar o nome desse parque que acabou de aparecer, que tem aquele arco de bicicletas em cima, mas é fantástico esse lugar, não me lembro o nome. Tem muito lugar agora. Ao ar livre. Esse parque é novo. Nossa, mas gente, a cada, sei lá, 100 metros ou menos, não menos, a cada 50 metros tem um parquinho para as crianças. Tem. A minha irmã morou 1 ano em Santiago e a gente foi várias vezes para lá. E essa questão da criança poder brincar na rua é muito legal, porque livre. A gente está numa cidade grande e ao mesmo tempo você tem, enfim, uma estrutura enorme para criança. E segura, né, Sabrina? Segura, isso a gente fica muito tranquilo por lá, porque tem essa segurança da gente poder deixar as crianças brincando sem a paranoia daqui que a gente fica, né? E aí passou também as vinícolas, né? Ali perto você tem muitas experiências de vinícola. Você consegue não só degustar os vinhos, como ter aulas de enologia, enfim, você consegue aprender um pouco mais e entender como são feitos os vinhos. Você compra esses tours, você reserva com antecedência. Então é muito interessante, vale a pena para quem é amante de vinho. Vale muito a pena, mas tem que reservar com antecedência. E não perca o pôr do sol de jeito nenhum. É o Cerro Catedral, né, que chama? Cerro Catedral. Vai subir com o funicular até lá em cima. Até lá em cima e espere o pôr do sol. Vão ver uma cordilheira cor-de-rosa, como nunca viu. É maravilhoso. Exatamente, né? É lindo, lindo. O Chile realmente vale a pena e aqui pertinho também. E a Casa do Neruda, enfim, tem tantas outras. Tem muito ponto turístico para visitar que vale a pena. Tem que programar. E não esquecer de fazer nada. Então... Bom, vamos fazer o seguinte, tem mais uma dica que você vai dar pra gente aqui, vamos levantar? Porque além do roteiro, a gente tem que pensar nos detalhes da viagem para que a gente não tenha problema depois, por exemplo. O perrengue do dodóizinho que as crianças acabam passando muitas vezes. Comeu alguma coisa diferente, fez dodói na barriga, etc. A gente tem que estar preparado. Então você separou aqui alguns itens que não podem faltar, incluindo a farmacinha, né, Sabrina? Exatamente. A minha dica é a seguinte, antes de viajar, sempre vá ao pediatra que você está acostumada e pegue uma lista de remedinhos para você ter. Então aqui a gente está falando de itens de primeiros socorros que tem que estar na bolsa da mãe, né? Então aquela coisa, o antisséptico, porque cai. Então tem sempre alguma coisa que você pode precisar. Na minha bolsa eu sempre tenho, não sei você. Não tem jeito. Sempre tenho. Não pode falar aquele adesivo, já ia falar a marca. Né? Precisa ter. Exatamente. Mas pra mim, uma das coisas mais importantes é que as pessoas falam, ai, você fez isso, os meus filhos querem me matar. Sim, eu fiz. O quê? Tá vendo isso aqui? Tá. Muita gente nessa época do ano vai pra praia,
muita gente nessa época do ano vai para a praia e acaba esquecendo que a criança pode se perder, né? Então, essas pulseirinhas que são feitas em várias lojas, tem de vários tipos, que são iguais aquelas pulseirinhas de balada. Sim, aquelas de entrada de festa, de Você parque. coloca o nome da mãe e o telefone. Então, isso é muito interessante, porque eu já perdi meus filhos depois de grandes na praia. Mesmo? Porque a praia fica tão lotada que você acaba perdendo. E aí, hoje em dia, as pessoas até batem palma, né? Pra achar as crianças e tal. Tem uma união. Então, isso é muito importante. Pra quem vai pra parque temático, eu acho interessante isso aqui. Que nada mais é do que um crachá. Eu normalmente escrevo, tipo, estou perdido. Meu hotel é tal. Em inglês, né? Dependendo de onde a gente estiver. O telefone da minha mãe é esse e ligue para ela. Então, aí a gente pendura Coloca um crachá aqui e deixa com a criança. Se ele se perder, ele sabe que ele tem esse recurso aqui, por mais que ele não se lembre o nome do hotel. Exatamente, porque é muito difícil você esperar que a criança vai lembrar de onde ela está hospedada, o número do quarto e tal. Tem razão. Então, isso é uma grande facilidade e é uma excelente dica. Uma excelente dica. Na verdade, parque temático e qualquer lugar cheio de gente, qualquer lugar, exatamente. Mesmo aqui no Brasil, se a gente vai para lugares de multidão, shows, eventos grandes, é interessante a gente ter isso, né? Exatamente. Pra não Jogo de perder futebol, né? Tudo isso eu acho que é interessante. Boa dica essa da pulseirinha uma outra também. coisa, repelente, né? Infelizmente, a gente tem que carregar o repelente aonde a gente se for vai. Bela, né? Exatamente. Então, assim, não sair de casa sem o repelente é uma dica também, porque a gente tem que passar nas crianças além do protetor solar, Sem dúvida. E, inclusive, essa semana a gente ensinou aqui no Revista um repelente natural à base de cravo, super fácil de fazer. Olha, que legal. Muito legal mesmo. A Lúcia Schuller que ensinou. Se você, de repente, perdeu, vai lá no YouTube que a gente ensina pra você, muito fácil e bem tranquilo, né? Olha, eu vou olhar. De fazer econômico também, exatamente, né? E é cheiroso de cravo, é uma delícia. Olha que legal. E, de repente, bebê pode utilizar, né? Pode. Porque esses aqui, não é legal. Bebezinho, muito pequeno, não pode. É verdade. Então, eu vou olhar essa dica. E dá pra borrifar nas coisas também, em carrinho, nos itens, legal. né? Deixa os bichinhos bem longe da gente. Muito bom saber. Termômetro, essas coisinhas também não podem faltar, né? Não. Se o narizinho entupir. Exatamente. Lembrando que eu sempre acho interessante ter essas coisas de emergência na mala de mão quando você vai viajar. Porque a gente nunca sabe quando a criança vai ter uma febre, uma dor de ouvido, alguma coisa no avião, por exemplo. São coisas corriqueiras da infância, exatamente. Né? E um kit de sobrevivência de comidinha, sabe? Porque isso distrai muito a criança. Lanchinho. Você que tem bebê, você deve saber. Eu falo que biscoito de polvilho é uma bênção dentro de um avião. Que a criança fica chupando aquilo e vai, eternamente e se distrai. Então essa é uma dica. Eu sempre tenho comida junto comigo. E esses copinhos que não espirram, então ter água sempre junto. E outra coisa, é super sustentável você ter o copinho, né? Porque você não fica comprando aquelas garrafinhas e você pode encher nos bebedouros, nos aeroportos, nos lugares que você for. É verdade. Olha, dicas muito legais, né? Que a gente realmente precisa atentar para isso. São pequenos detalhes, mas que podem fazer a diferença na sua viagem. Com certeza. Por exemplo, tem viagens mais longas que eu já fiz com os meus filhos e morro de medo, por exemplo, de precisar de um antibiótico. E é muito difícil comprar antibiótico fora do Brasil sem receita. Se você precisar, de repente você fala com o médico daqui. Você sabe que precisa daquilo e não tem antibiótico. Eu já levei antibiótico comigo. Eu sempre levo. É uma questão necessária também, né? Principalmente para destinos fora do Brasil, eu sempre levo porque a gente nunca sabe, né? E é muito mais fácil você ter aquele remédio em mãos. Por isso que eu falo, a consulta no pediatra antes da viagem é imprescindível. É super importante. Principalmente se for para fora do Brasil, exatamente, né, gente? E são dicas simples, coisas que a gente pode fazer para que a nossa viagem fique muito melhor, fique muito segura. Exatamente. Quer deixar o contato pra gente, Sabrina? Então, meu Instagram é Sabrina Bull e o meu canal do YouTube também, Sabrina Bull. E eu dou todas essas dicas e muito mais e respondo todo mundo. Obrigada, então. Adorei te conhecer, viu? Obrigada. Boas férias pra você, pros seus pequenos também. Já tem o destino feito pra esse ano? Já, a gente vai pra Maldivas e Dubai. Então, quem quiser quem quiser ver, acompanha tudo lá nos stories. Nossa, eu vou com toda certeza. Beijo, minha linda. Obrigada. Boas férias, viu? Nossa, que destino maravilhoso que ela escolheu, coisa boa. E o legal, né, que é conseguir acompanhar através dela depois pra quando chegar a nossa vez de conhecer esse paraíso, a gente saber, né, as dicas corretas. Muito legal.